coloca as guardas municipais, insere as guardas municipais como integrante operacional do sistema de segurança pública. E que eles devem trabalhar para a eficiência e efetividade da segurança, que é um direito individual e social do povo brasileiro. Dentro desse contexto, eu não consigo, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, eu não consigo compreender, ainda que a primeira leitura que eu faça do parágrafo 8º queira me dar uma ideia restritiva, mas eu não consigo compreender que o Constituinte insere o dever do Estado, insere as guardas municipais, demanda uma atuação coordenada a partir do parágrafo 3º, a fim de haver uma garantia de eficiência das atividades, querendo atribuir às guardas municipais simplesmente a guarda dos prédios e instalações físicas. Por isso que, reconhecendo que, de fato, guarda municipal não se equivale à polícia militar, de fato, não se equivale às polícias civis, mas também não são simplesmente guardas prediais de instalações. Dentro, então, dessa compreensão que faço, a leitura do parágrafo 7, do parágrafo 8º, seus bens, serviços e instalações incluem, inclusive, os bens de uso comum do povo. Então, certamente, a Guarda Municipal ela não pode, numa rodovia estadual, fazer uma ronda. Ela pode transitar pela rodovia. Mas, nas ruas da cidade, enquanto as crianças brincam na praça, enquanto as crianças entram nas escolas, eu não posso fazer essa restrição. Sob pena de talvez eu criar um sistema ineficiente. E aí, até fazendo um apelo, talvez nós não terminemos hoje, provavelmente não, em julgamento, a uma melhor reflexão, e aqui eu dizendo, eu mesmo tive que fazer essa reflexão. Porque um ponto de dificuldade na garantia desses direitos fundamentais, ministro Fachin, que eu observei com eficiência, é que as corporações, elas se valem por vezes dessas aparentes delimitações e poucas convergências, mas para manter prerrogativas, legítimas que sejam, do que para atender o direito fundamental que está sendo perseguido. Logicamente que ninguém quer uma guarda municipal despreparada. Ninguém compactua com uma atuação de qualquer órgão de segurança pública que não respeite os direitos fundamentais para os quais eles foram criadas como instituições. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, sob a minha modesta ótica, engessar e não entender a segurança pública como um sistema, do qual as guardas municipais fazem parte, precisam fazer parte. É verdade, um pouco pela deficiência das estruturas dos outros órgãos, mas não, eu diria, propriamente por má vontade dos gestores, às vezes por dificuldades até de ampliação em termos de recursos orçamentários e financeiros. Porém, restringir e fazer uma leitura, sob a minha modesta ótica, restritiva do que se compreendem bens, seus bens, serviços e instalações, implicaria nós termos o alijamento daquele que, talvez nem tanto em São Paulo,
mas daqueles que estão nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, e que podem ter o auxílio da Guarda Municipal como um fator de proteção de vulnerabilidades, onde a polícia mais bem estruturada não consegue chegar. Ministro André, permite só um exemplo da nossa reflexão em relação a isso, essa coordenação e eficiência. Com base no artigo 144, parágrafo 8º, que diz também, a Guarda Civil Metropolitana, serviços. Com base nisso, um dos serviços de competência geral, competência comum, previsto no artigo 23 da Constituição, artigo 23, inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública. Então, um dos serviços do município é saúde e assistência pública. Diversos municípios, e tenho certeza que o ministro André, o ministro Flávio também, eu, quando ministro da Justiça, levei isso para diversas capitais, a questão do projeto Guardiã Maria da Penha, com as guardas civis. Então, veja, é algo que entra na competência comum, é assistência social, é um serviço que deve ser prestado de assistência. E presidente, esse serviço foi criado em 2014 em São Paulo, no município, já que nós estamos falando da Guarda Civil de São Paulo, voltado exatamente à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da atuação preventiva e comunitária da Guarda Civil. Só em 2022 realizou 21.208 visitas às mulheres vítimas de violência e em situação de violência. Em 2023, 28.597, com fornecimento de um botão de pânico. Como assim? Há uma medida restritiva à mulher. O agressor se aproxima, tem um botão de pânico, a Guarda Civil chega, mas não é um prédio próprio municipal, mas é um serviço municipal, garantir assistência social, garantir a saúde, garantir a vida, ou como disse o ministro André, garantir a segurança, que vem previsto no artigo 5º e 6º. Então, a interpretação muito restritiva acaba ali imediatamente com esse serviço, porque a Guarda Civil não pode ser acionada, ela teria que acionar a Polícia Militar. Então, nós temos que pegar os casos que já ocorrem, e eu volto a esse, e nós todos sabemos a deficiência que é o atendimento à mulher vítima de violência. Esse plenário aqui, por unanimidade, uma ADI de minha relatoria, manteve a constitucionalidade da possibilidade da autoridade policial, onde não houver juiz de plantão, a lei que trouxe, conceder medidas garantidoras, cautelares, garantidoras da integridade da mulher, ad referendo do juiz. Então, são programas, todos esses que se adaptam a uma competência comum. Competência comum, e talvez aqui seja o que até hoje não foi, e por isso a necessidade desses debates, o julgamento não foi bem analisado constitucionalmente. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Geralmente nós ficamos só nos bens e instalações. Serviços, garantir a segurança da educação, garantir a saúde da mulher. Vossa Excelência dá uma parte da parte? Por favor. Uma frase apenas. Como eu disse há pouco na parte ao ministro Zanin, e poderia ele, o fechamento em crimes patrimoniais é que creio que é o problema. A tentativa do ministro Zanin é justa, acho que a convergência no sentido de haver a distinção. E concordo isso é o mais importante. Não pode fechar em crimes patrimoniais porque abrange, dá nesse problema. Por exemplo, o cidadão que vai matar um médico. Não é um crime patrimonial. A Guarda Municipal está ali, deixa matar o médico.
Não, mas é flagrante, mas é patrulhamento, chama. Mas eu pelo que eu compreendi, o ministro Zanin concorda. Eu acho que nós vamos, sob a presidência de Vossa Excelência, quem sabe na próxima semana ou do ministro Barroso, chegar a uma boa tese que expressa a maioria. Senhor presidente. Inclusive com o voto do ministro Zanin. Prosseguindo, senhor presidente. Perdão. Imagina, ministro Dino. Ministro André, me permitiria só um... Pois não. De fato, existe a referência a serviços no parágrafo 8º, e tal como disse o ministro André, eu acho que a guarda não pode ter um papel meramente de segurança predial. Patrimonial. Patrimonial predial. Eu acho que, efetivamente, a palavra serviços dá uma amplitude que vai além dessa segurança predial. O que me parece necessário é fazer a diferenciação realmente dos papéis e não a equiparação. E aí também acho salutar cogitarmos a possibilidade de um controle externo, tal como colocou o ministro Alexandre de Moraes. Pois não, ministro. Se me permite, ministro Zanin, meu voto, que pedirei juntada, senhor presidente, faz a distinção. Então, o policiamento ostensivo, embora seja um traço essencial, por exemplo, da Polícia Militar, não lhe é exclusivo. Há uma fiscalização dentro do espaço urbano, também insta a outras atividades estatais, como, por exemplo, agentes de trânsito, etc. E, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu em outros contextos a distinção, como na situação da aposentadoria especial, né? Não atribuindo às guardas municipais ou aos guardas municipais o mesmo parâmetro próprio às polícias e demais órgãos de segurança pública. O que quero, portanto, senhor presidente, indo para a conclusão do meu voto, talvez chamar a atenção para essa reflexão de que acho que o grande parâmetro que nós precisamos estabelecer é marcos que permitam a atuação, mas dentro de critérios de legitimidade. Aquilo que foi sugerido já pelos eminentes ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, em relação ao controle externo, é essencial. Se eles têm essa demanda que vai além da mera compreensão dos edifícios próprios do município e se portam arma, se exercem poder de polícia e integram o SUSP, tem que ter controlado, tem que ter o controle. Então, dentro dessa perspectiva, senhor presidente, eu pedindo vênia aos entendimentos em contrário, eu acompanho o eminente relator, ministro Luiz Fux, que nos acompanha por vídeo, e dou provimento ao recurso, aguardando ao final uma deliberação mais madura de todos nós sobre a tese que será apresentada. Agradecendo sua síntese. Obrigado, ministro André. Ministro Alexandre, eu creio que já são 18h08. Para Vossa Excelência proferir o voto agora, indago a Vossa Excelência que Presidente, não será muito longo, mas não será curto. Então eu preferiria que ficasse para vocês. Portanto, vamos suspender o julgamento e retomaremos com o voto de Vossa Excelência. Presidente, poderia só fazer uma parte, uma questão de fato? Não, doutor, a parte... Não, uma questão de fato, desculpe. Vossa Excelência já fez o esclarecimento de fato anteriormente. Mas é só para complementar uma fala do ministro... Não, eu peço escusas ao ministro André. Vossa Excelência gostaria de ouvir o advogado? Senhor presidente, eu sempre procuro prestigiar a advocacia, mas parece que tem havido uma confusão, porque há vários dados que estão sendo apresentados que deveriam ter sido apresentados até nas sustentações orais, e não são fatos elucidativos da discussão propriamente dita. São apontamentos de indicadores, da importância, que pressuponho eu, deixo a critério de Vossa Excelência, eu não vejo necessidade de nenhum aclaramento da minha fala, se me permite. Doutor, obrigado pela conversa. Ok, obrigado.
Portanto, proclamo o resultado parcial após o voto do ministro Dias Toffoli, que acompanhava o ministro Luiz Fux, relator, do voto do ministro Flávio Dino, que acompanhava o relator, mas propunha a inclusão na tese dos elementos que indicou no seu voto, nomeadamente a referência à lei e ao decreto de 2023, do voto do ministro Cristiano Zanin, que julgava prejudicado o recurso extraordinário, com propostas para a futura fixação da tese, nos termos do voto de Sua Excelência, e do voto do ministro André Mendonça, que acompanhava o relator, dando provimento ao recurso e aguardando para se manifestar oportunamente quanto à tese, o julgamento foi suspenso para prosseguimento oportuno, de acordo com a pauta que a presidência irá fixar. Muito obrigado aos eminentes pares, aos advogados e advogadas presentes, ao seu vice-procurador-geral da República, servidores e servidoras. Está encerrada a sessão.